Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da EV Educação. Eu sou Eduardo, o host desse programa. É uma alegria ter cada um de vocês com a gente. Estamos aqui hoje para mais um episódio nosso, estamos avançando, estamos progredindo e temos mais um convidado muito especial. A gente já abordou diversos assuntos aqui dentro do nosso podcast, já falamos de saúde emocional, já falamos de saúde física, já falamos de empreendedorismo, mercado imobiliário e muitos outros temas. E hoje temos mais um tema novo para a gente poder tratar aqui, que é muito importante, que eu tenho certeza que você de alguma forma acaba sendo afetado no seu dia a dia. E é uma alegria ter ele com a gente hoje. Dr. Bernardo Naves, seja muito bem-vindo. Palmas para ele. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma alegria ter você aqui com a gente hoje, a gente poder conhecer um pouco mais da sua história e também pegar alguns insights aí do que você vem fazendo e o pessoal poder pegar e aplicar na vida deles. É isso aí. Espero poder ajudar bastante aqui com a história de vida. Tenho certeza que muita gente vai pegar uma ideia boa aí para evitar aquele erro que a gente comete ali na vida. Legal. Antes da gente começar a falar aqui, eu quero só lembrar você para que você se inscreva no nosso canal e que você também deixe o seu gostei nesse vídeo. Quando você se inscreve no nosso canal, você passa a receber todos os nossos conteúdos, né? Temos os nossos episódios completos aqui, mas também temos os trechos menores, os cortes que a gente posta quase que diariamente. Então já se inscreva aí para que você não perca nada do que estamos produzindo aqui. Já envia para aquela pessoa que precisa ouvir esse podcast. E lembrando também que não estou só eu e o Dr. Bernardo, mas estou aqui também com a nossa grande voz da consciência, a Amanda, que está sempre conosco aqui fazendo colocações muito pontuais para o nosso podcast. Amanda, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês estejam bem. E também estamos com ele, que é o nosso videomaker, mas que também, de vez em quando, ele se solta aqui e ele consegue colocar perguntas incríveis durante a nossa conversa, que é o grande Gustavo. Como é que você tá, meu amigo? Tô bem, espero que todos estejam bem e que a gente possa ter um grande aproveitamento hoje nesse podcast. Então, legal. Todo mundo já apresentado aqui e a minha pergunta para você, doutor, é a seguinte. Quero que... Hoje a gente sabe, né, do que você faz, suas redes sociais são bem ativas, mas quero saber como é que começou, de onde que você veio e como é que aconteceu essa convergência para que você trabalhasse com aquilo que você trabalha hoje. Então vamos lá, a história é longa, vamos tentar resumir aqui. Mas... Não precisa, se você quiser, você está em casa. Eu sou um mineirinho lá de Uberlândia, criado ali. Eu sempre gosto de falar que Uberlândia é a capital de Minas, né? Mas minha avó é de Uberaba. É de Uberaba, né? E eu sou de Uberlândia, gosto muito de lá, é onde eu cresci, onde eu vivi até meus 23 anos. Eu fiz a Universidade Federal, lá estudei pela Universidade Federal de Uberlândia, que é a UF, tenho o maior orgulho disso. Não por ser uma Universidade Federal, mas por ser o que ela é realmente. Né? Porque hoje em dia tem muitas faculdades particulares com excelência de ensino. Né? Eu não tenho esse preconceito entre faculdade federal e particular. Então eu estudei lá na Federal, prestei 4 vestibulares. E sempre me perguntaram isso, Bernardo, por que você quis odontologia? Uma coisa que nem eu sei responder tão bem. Eu sei que quando a gente fazia aquela rodinha de tocar violão, a turma, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu falava, eu quero ser dentista. Não sei porquê, e depois isso foi se consolidando ao tempo, eu tive que fazer um tratamento, eu fui na clínica, achei meu dentista muito legal, achei um cara muito simpático, então aquilo foi consolidando ao longo do tempo. E prestei 4 vestibulares, passei no último, né? Lógico que eu não ia prestar o 5º, né? Eu já tinha passado no 4º. Mas foi uma fase bem difícil e eu falo que a minha vida empreendedora começou ali. Então, às vezes, aquela vozinha da consciência, a família, porque vestibular é uma fase complicada da vida. Porque todo mundo está com você ali. Então, quando você não passa, puxa, o desânimo é geral. E aí a pessoa fala, poxa, né, por que você não tenta outro curso mais fácil? A odontologia não é para filho de pobre, vem de uma família humilde, né? Não é para filho de pobre, é tudo difícil. Eu ouvi falar que quando você entra você tem que comprar um monte de coisa. E assim, aquela vozinha te falando ali, né? Mas eu persisti até o final, eu já trabalhava, eu pagava meu cursinho, que eu já tinha saído do 3º colegial. Então eu trabalhava o dia todo, fazia cursinho à noite, eu pagava meu cursinho e assim por diante. Vinha a pé, cantando, feliz da vida, numa distância que não era tão pertinho assim, mas eu economizava aquele vale transporte ali. Eu não quero falar isso para vitimizar, não. Eu quero mostrar isso, porque a dificuldade às vezes é o nosso maior impulso. Uhum. Né? E eu vim ali caminhando à noite, 11 horas da noite, sorrindo, cantando, para economizar um passo da volta.
Porque aquilo representava, às vezes, meu lanche de amanhã, entende? Lá no colégio, beleza. E assim foi. Passei no vestibular, fiz lá a minha universidade, comprei minhas coisinhas usadas, porque quando eu passei na universidade, eu tinha comprado uma motinha financiada, uma Honda Bis. Meu trabalho, né? Além de sobrava um pouquinho ali, eu ia financiar uma Hondinha Bis. Então fui pagando ali enquanto estava fazendo cursinho e tal. Trabalhava com um tio meu, que era dono da empresa de sinalização de trânsito. Então já pintei muito par aí na rua que vocês passam aí, a plaquinha e tal, já pus algumas delas lá em Uberlândia. E tenho o maior orgulho dessa fase, me ensinou muito, me ensinou esse jeito que eu tenho de conversar com as pessoas e assim por diante. De todos os meus trabalhos que eu tive, também já fui um office boy da farmácia, de um outro tio meu, da outra tia. O office boy faltava muito e ele falou, Bernardo, você não quer me ajudar lá não? E lá eu fiquei por um tempo e depois que eu saí dessa farmácia fui trabalhar com meu outro tio. Então isso tudo me trouxe essa bagagem que eu tenho hoje de lidar com pessoas. E eu tinha essa motinha lá na época e quando eu fui comprar meus materiais eu vendi minha moto e fui conversar com uma pessoa que a filha tinha formado, mas foi para o Canadá estudar fotografia, não queria fazer odonto e tal. E ela me deu tudo da universidade por aquela quantia que eu tinha, que era pouco, muito pouco. Eu sei que aquilo compraria só um pouquinho daquele material que eu precisava, ela me deu tudo, então eu passei minha universidade inteira sem comprar nada quase. Só com esse dinheiro dessa motinha lá que foi divino, né? E isso eu falo também que hoje também sou cristão e eu acredito que às vezes lá atrás, mesmo sem entender, Deus vai pôr na mão nas coisas e vai organizando. E assim foi, eu fiz minha universidade, formei lá na UF em final de 2007. Em 2008 eu já estava trabalhando numa clínica de um irmão da minha colega de sala, que ele falou, eu preciso de um cara assim, assim, assado, ela lembrou de mim ali. Um insight que eu dou para quem está na universidade, seja qual curso for, a sua vida começa aí. Né? Porque eu falo que às vezes a pessoa está na universidade, acha que é só alegria, só festa, mas nós, em conjunto, em comunidade lá, nós já sabemos quem vão ser os diferenciados e quem não serão. Então, aquela pessoa que não tem muita responsabilidade ali na universidade, provável que você não vai indicar ele para alguém. Né? Então, é lógico que a gente tem que aproveitar aquele momento e tudo, mas você tem que ter sua responsabilidade logo ali, que ali começa a sua vida profissional. Eu faço palestra nas universidades, eu sempre falo isso. A vida profissional de vocês começa aqui. Porque se você que é o doidão, é difícil você vai arrancar logo de saída, você vai ficar um pouquinho mais para trás. E tem um rótulo também, você passa a ser visto de uma forma, afinal, se você está agindo de maneira totalmente insana na faculdade, talvez você não vai ser o advogado, o dentista ou o médico escolhido, né, na hora de alguma primeira hora indicação, que você precisar, né? Eu sempre falo isso, a gente nunca pode errar na primeira, amor à primeira vista ali, na sua primeira impressão, né? Porque às vezes você não vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Isso é uma coisa... Acontece, às vezes, você fala, cara, você mesmo não acredita, você mudou demais. E a pessoa mostra que a vida transforma, graças a Deus, né? Mas, e assim foi, eu fui indicado para essa clínica, aprendi muito com ele. E nessa época a gente chamava de clínicas populares, estava nessa pegada de clínicas populares no Brasil todo. Então eu trabalhava nessa clínica e me ofereceram R$10 a mais para mudar para uma clínica que a 300 km de distância. Eu fui embora, falei com ele, agradeci as portas abertas, ele falou, cara, vai mesmo você aprender outras coisas, você ver outros ambientes, né? E eu fui, depois dessa me ofereceram mais 20 para ir para outro lugar, eu fui de novo. E assim eu fui traçando a minha jornada. Chegou um momento que eu percebi que eu já estava seguro do que eu fazia. Na verdade, a minha universidade me preparou muito bem. Eu ia para o pronto-socorro, porque lá é um hospital-escola, né? Então eu ia para o pronto-socorro todo dia. Teve uma greve lá, então quando chegou na época da gente repor a greve, meu professor falou, Bernardo, pelo amor de Deus, não vai lá no pronto-socorro não, porque eu já vivia lá. Né? Então aquilo me preparou muito, que o pronto-socorro tocou a campainha, você tem que resolver. Você não sabe o que é, não é aquele paciente programado, não. É ali, né? E então isso me preparou muito. Então chegou um momento que eu já estava muito seguro e eu falei, não, agora eu quero abrir algo para mim. Eu quero fazer algo para mim. Mas eu estava seguro na questão de profissional. Mas eu não entendi o tamanho do desafio que eu ia ter na gestão de uma empresa. Né? Eu não sabia o que era uma empresa de verdade. Eu sabia que eu era um bom dentista. Mas, só que com o tempo a gente percebe que só ser um bom dentista não vai te levar a lugar nenhum, né? Você pode, lógico, você vai sobreviver e tudo, mas você nunca vai sair da média. E eu queria que a gente pontuasse algumas coisas na sua história que você falou. A primeira, na verdade, duas em uma aqui que eu vou te perguntar.
A primeira é em relação aos trabalhos que você teve ali enquanto você estava prestando cursinho e também na faculdade, a importância que isso teve para que você conseguisse desenvolver outras habilidades. Porque eu estava conversando até com a Amanda na semana passada e a gente estava falando a respeito de que existem lugares que não vão ser o seu destino, mas que você está ali às vezes para ganhar uma habilidade nova, para conhecer uma pessoa nova ou para amadurecer algum traço do seu caráter que você tenha que amadurecer. Esse é o primeiro ponto, acho que você falar um pouco mais, assim, com mais detalhe em cima de como que foi importante, né, esses lugares que você passou para você ganhar essas habilidades novas. E a segunda foi isso que eu até comentei quando você estava falando, que era a questão da credibilidade, né? Porque a gente muitas vezes, quando entra na faculdade, acho que eu falo por mim, você também deu vários exemplos aí, você está ali dentro, em contato com o pessoal, a gente muitas vezes não pensa nas consequências que podem ocasionar em algumas atitudes ali meio impensadas e sendo irresponsável, como que você pode de alguma maneira estar criando uma percepção das pessoas baseado em algo que você não vai querer no futuro. Então, é mais para a gente conversar um pouco sobre esses dois pontos, porque acho que do que você falou a gente pode trazer os insights bem bacanas pro pessoal aí. Então, voltando lá, eu acho o seguinte, que né, todos esses momentos, hoje eu falo que um dentista que sabe se relacionar bem com as pessoas, sabe lidar com as dificuldades do dia a dia, ele é um dentista mais, vamos falar, ele é bem sucedido. Ele é mais bem sucedido que um dentista que é extremamente técnico e não sabe lidar com pessoas. Por quê? Porque nós lidamos diretamente com pessoas. Um dentista ele não é só uma pessoa que vai lá tratar o seu dente. O seu dentista é um cara que você conversa com ele bastante tempo, a gente troca ideias sobre família, se você é pai ou não, se você troca ideia de filhos, meu filho está em tal idade, o seu também, então a gente é um amigo. Eu falo que todos os meus pacientes são meus amigos. E esse relacionamento que me deu foi esse trabalho que eu tive lá atrás. Então, um trabalho de você passar 10, 15, 20 dias fora de casa, lidando com... Eu era um menino, né? Lidando com o gerente do hotel, com 10 pessoas, a sua responsabilidade, tinha que trabalhar, negociar ali o almoço, a janta, negociar o combustível do caminhão, aquele negócio todo. Então, isso te dá uma... Mano, você fala, você tem que se despertar, né, para o negócio. Quando você economiza no lugar, você pode gastar um pouco mais ali no hotel, fala, poxa, vamos ficar no hotel melhor que eu consegui um negócio aqui, assim por diante. Quando você está também atrás de entregando um remédio na casa de alguém, às vezes você chega na casa de alguém, a pessoa está extremamente nervosa, extremamente precisando daquele remédio, te trata mal e tudo mais, então você saber lidar com essa situação o quanto antes na vida, eu acho que é melhor para a gente. Hoje, eu acho que a direção da educação está indo um pouco ao inverso que deveria ser, ao meu ver. Por exemplo, as crianças hoje elas são totalmente isoladas do mundo real, ela não pode ter o não, ela não pode passar falta de um brinquedo que ela queria, porque às vezes o pai se sente responsável, né? Tipo, não dá aquele brinquedo para a criança. Então ele se culpa, às vezes, por um despreparo lá atrás. Eu fazia o contrário, eu ia para o shopping com meu menino, ele queria o brinquedo, eu não dava. Aí ele foi ficando maiorzinho, pai, você pode me dar, por que você não me dá? Eu falei, meu filho, porque você não precisa. Quando você precisar, a gente vai lá e compra no seu aniversário, no dia das crianças, ok. Porque senão a pessoa fica condicionada aí no shopping ali e comprar tudo aquilo. Assim é nós profissionais. Fica condicionada. Você já viu aquela pessoa que tem uma loja, aí você olha para ela hoje, ela está super feliz, você já sabe que ela vendeu. Amanhã ela não vendeu nada, você chega lá perto da loja, eu vendi, ela, bom dia. Até o bom dia, mas no fim, porque ela está condicionada ao resultado dela. Né? E nós, empresários, seja de qual for o ramo, não podemos estar condicionados aos nossos resultados. É lógico que o nosso resultado é tudo que a gente trabalha para ter. Porque aquela pessoa também que não tem resultado 1 mês, 2 meses, 3 vezes está ali sorrindo, ele tem algum problema. Porque ele não está olhando para dentro. Mas nós temos que entender que os nossos resultados é a sementinha que a gente planta todo dia. Às vezes amanhã você não vai colher muita coisa, mas depois de amanhã vem dobrado, triplicado, porque depois de amanhã vai vir um pouco menos. Então, a gente não pode estar naquela montanha russa emocional junto com a sua montanha russa de faturamento. Que todos nós temos uma montanha russa de faturamento. Não existe aquela empresa que é linear ou só subindo, né? Não sei o Elon Musk, né? Não sei, não conversei com ele, né? Vamos tentar. Mas, na realidade, 99% das empresas hoje vivem nessa montanha russa de faturamento. E é normal, a gente está exposto ao mundo aí de fora, né? Então, tudo isso. Então, esses primeiros trabalhos da minha vida foi justamente para me preparar a lidar com pessoas, a ser forte emocionalmente. Eu ia entregar um remédio lá, às vezes, e a mulher está extremamente brava. Cara, aconteceu uma coisa comigo que eu nem sei se eu poderia contar aqui, vamos lá. Eu fui entregar um remédio para uma senhora
Não, entregar não. Eu fui cobrar uma notinha da farmácia. Porque compra na notinha e a pessoa não entrega. Isso eu tinha o quê? Sei lá, era um moleque, 15 anos de idade, 16 anos de idade. Ou um pouco menos. E a mulher me chamou e falou assim, poxa, vem cá, você veio da farmácia? Vem cá, por favor. Aí eu fui entrando assim, né? Ela, não, vem cá, mas pode vir cá. Eu cheguei no quarto, o homem estava dormindo. E ela me falou, aí acorda ele tem que te pagar o negócio. Poxa, imagina, uma criança passar por uma situação dessa. O cara já levantou estressado, brigando com a mulher. E eu, não, tá tudo bem, então é esse tipo de coisa que vai preparando a gente para o futuro. Acho que tem uma situação igual essa, é meio extrema, mas isso com certeza me preparou para muitas coisas que eu ia vivenciar na vida ou para evitar certas coisas. É importante você falar isso porque a gente muitas vezes cai nessa percepção de que eu vou seguir tal profissão, então tecnicamente eu tenho que ser o melhor, eu vou colocar todas as minhas fichas em ser o melhor dentista tecnicamente falando, ou então o melhor advogado, ou o melhor médico. Fica muito enviesado para isso e acaba se esquecendo de que você vai ter que lidar com pessoas e que isso vai ser uma habilidade muito importante para que você possa crescer no futuro. Até um programador que passa talvez o dia inteiro programando, ele vai ter que ter esse contato com pessoas, vender o serviço que ele tá prestando. Assim, um grande programador que ele só sabe programar, ele certamente vai ser funcionário de alguém. Né? Porque alguém que vai fazer as relações exteriores vai trazer para ele resolver, porque ele é o cara técnico, ele vai resolver. Mas se ele ficar sozinho, ele não vai fazer nada para ninguém, porque ele não sabe lidar com pessoas. Assim é um grande dentista, que é extremamente técnico, mas ele não sabe se relacionar. É aquela pessoa que você senta, resolve e levanta. Você não... Aí você vai em outro dentista que é bom, um pouco menos, né? Mas ele é um cara simpático, que te entrega uma coisa boa, de qualidade. Vamos começar a conversa, eu sempre falo isso, vamos começar a conversa do bom. O ruim já tem que voltar lá e vamos organizar para voltar aqui. Então, do bom para cima. Então, se eu sou bom e você gosta de mim, por que que você vai em outro que é excelente, mas você não gosta dele? E o excelente para o bom são coisas ínfimas. É mais para eu ver, o profissional da outra área ver, do que para você. Você não vê diferença entre o bom e o excelente ali. Os dois estão ótimos. Né? Então, a pessoa que tem esse relacionamento, ela vai embora. Ela consegue delegar, ela consegue crescer, porque ela tem uma demanda tão alta que ela vai ter que delegar para outras pessoas. E tem um ponto, agora eu falando para quem está na cadeira do dentista e você como dentista, né? Eu acho que a sua profissão, a profissão de médico, de advogado, talvez o arquiteto, algumas outras também, tem muita questão da confiança. Então, às vezes, você não vai contratar aquele que talvez tenha o melhor serviço, que vai ganhar você pela parte técnica, mas é aquela pessoa que te dá a maior confiança. Então, sei lá, a Amanda está aqui, talvez ela pode falar melhor do que eu, mas mulheres, quando ela encontra aquela pessoa que vai cortar o cabelo dela, que vai mexer no cabelo dela, ela leva a pessoa pela vida inteira, porque ela criou esse vínculo de confiança, ela sabe que a pessoa vai fazer aquilo que ela quer. Então, acho que também isso é importante a gente frisar, né? Porque na sua área, você está falando de lidar com os dentes da pessoa que todo mundo vai ver, independente de onde você esteja. E tem que ter esse vínculo da confiança, e esse vínculo da confiança, ele vem muito desse trato que você tem com o paciente. Da conexão, né? Eu falo isso. Eu falo que a primeira coisa, quando a gente tem uma empresa, a primeira coisa que a gente tem, quando alguém bate na nossa porta, você tem que agradecer a Deus. Porque como você, tem várias outras empresas. Se essa pessoa veio por um marketing digital, uma isca digital, igual está tendo demais aí hoje, por um procedimento que é mais barato do que você costuma cobrar, você tem que tratar melhor ainda, porque foi uma coisa que você fez e que trouxe esse paciente para cá, então você tem que mostrar para ele quem é você. Né? Tem pessoas que lidam com o paciente, principalmente quando nós estamos falando de uma operação maior, quando você não é o vendedor, quando chega para você executar, por exemplo, uma pessoa comissionada. Então, você prefere fazer um implante de 10 mil reais ou um implante de 2 mil reais? Você vai querer fazer o de 10. Só que essa pessoa de 2, você pode conectar com ela, esquece o valor. Ela é a mesma pessoa. São dois seres humanos que estão ali precisando de um trabalho que você executa bem. Então você faça da mesma maneira, porque essa pessoa, às vezes, ela vai te trazer muito mais outras pessoas do que aquela de 10, que vai fazer só e pronto, acabou. Né? Aquela pessoa, às vezes, que veio por uma promoção, vamos falar assim, seja qualquer que for o seu negócio, por exemplo, você vai fazer um podcast comigo, aí você fez uma propaganda, chega aqui, você vai me tratar de uma forma diferente porque foi um valor promocional? Não.
independente do valor, nós estamos lidando com pessoas. A pessoa que entende isso, em qualquer que seja o ramo de negócio, ela tende a prosperar muito mais. Eu ouvi uma frase esses dias de que Deus muitas vezes traz grandes presentes em embalagens meio esquisitas. E eu tenho no meu coração de que, cara, tem muita coisa que talvez não acontece porque Deus te testou em alguma questão e você acabou olhando muito para a aparência, seja, cada um vai entender seu cenário e você acabou negligenciando aquilo. Né? Então, uma história engraçada sobre isso. Eu comecei aqui em Brasília, para quem não é de Brasília, aí no podcast, assim, tem o plano piloto e tem as cidades satélites. Né? Em cidades satélites, eu falo que tem duas pontas. Tem a cidade satélite para a ponta norte, que sai ali para Goiás, Formosa e tal, e para a ponta sul. Então, eu comecei aqui em Samambaia, DF, e eu não sabia onde era. Então, eu vinha só por GPS. Na época, em 2009, tinha um GPS que não tinha Waze na época. Então, a gente vinha por aquele GPS, ele era todo lentão, né? Então eu cheguei na EPTG aqui chovendo, que é uma avenida muito grande, eu sou mato com cidade pequena, e ele mandava fazer um retorno, só que não existia o retorno, estava em reforma. Cara, eu quase desisti, quase que eu fui embora. Até ir lá, conhecer o lugar e tal, e deu certo a gente comprar lá, e comprei com um amigo meu na época e tal. E foi lá que a gente... É uma cidade satélite dita pobre aqui na região e tudo mais. Então eu cheguei lá, a clínica já tinha uns anos já, e chegou um paciente de chinelo com uma sacola de mercado e falando que queria fazer alguns implantes. Aí a minha secretária na época veio para mim no consultório e falou o seguinte, falou, doutor, tem uma pessoa ali querendo fazer implante, mas ela já fez aquela carinha, né? Eu falei, por que você está fazendo essa cara? Ela falou, você vai ver. Aí eu chamei o paciente realmente extremamente simples, chinelo e tudo mais. Aí eu falei, expliquei tudo para ele, como eu explicaria para uma pessoa linda, organizada, aquela história, eu estou falando com um ser humano. E ele falou, ok, doutor, tudo bem. Tá tudo bem, eu vou ver e te falo. Então, ok, anotei lá e tudo certo. Passou poucas horas, ele voltou na clínica, com o mesmo saquinho do mercado, com o dinheiro todo. Aí eu falei pra ela, tá vendo aí? Você já veio pra mim com aquele rostinho assim, então a gente tem que parar de ter esse... rotular a pessoa pelo jeito que ela se veste, ou pela forma que fala, né? Então, e é uma coisa que, já pulando um pouco para a internet, por exemplo, as pessoas, às vezes, principalmente as mulheres, ela posta um vídeo, ela olha o vídeo e fala, não vou postar não que eu falei torto, não vou postar que o meu cabelo estava no olho. Então, assim, eu falo assim, mineirão, e eu não mudo. Você pode olhar minhas redes sociais, eu sou esse cara aqui, porque eu não vou mudar, vai dar errado. Então, seja você mesmo. Então, eu vejo muito também, às vezes, as pessoas, quando lidam com públicos diferentes, ela muda. Se ela vai falar com alguém bem sucedido, ou ela fala de uma forma que você vê que está um pouco forçado, porque ela não era acostumada a falar daquele jeito. Então, você tem que ser você. As pessoas se conectam com pessoas, seja ela da classe social que for, não importa. Isso é uma coisa que a gente tem que desestigmatizar, essa história de você ser um aqui e outro ali, isso é muito feio. Na minha opinião, é uma coisa que não bate. Eu passei por uma situação igual à sua. Eu trabalhei muito tempo no mercado imobiliário e eu lembro como se fosse hoje uma situação que a gente passou. Tava eu com outros corretores lá e a gente conversando ali final do dia, sabe? Já com o dia já acabando, só esperando a hora para ir embora. E chegou um rapaz, bem assim, idade quase do meu pai, de chinelo, bermuda, de boné bem simples assim, camisa listrada. E aí foi olhar, né? Foi olhar lá o empreendimento. Aí você viu, todo mundo olhou assim pro cara do outro, cansado. Quem vai? Aí a gente tinha a fila, né? A sequência. Aí foi o rapaz que estava lá na fila, mas foi com o coração aberto. Falou, cara, eu vou. Foi, apresentou. E aí, já final do dia, cansado mesmo assim, ele foi e fez a entrega. Cara, deu o dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois, volta o mesmo cara, com o mesmo chinelo, com um bonezinho, com a sacola cheia do dinheiro para pagar à vista o apartamento. Aí. E aí você, cara, imagina nessa situação, se você bate o olho naquilo, você fala, não, eu vou destratar, eu tô cansado, pode passar na minha frente. Vai lá, né, você. Do mesmo jeito, que eu também concordo com você no que você falou, de quando vê uma pessoa muito bem sucedida e você acabar forçando demais aquilo ali, acabar puxando o saco, não pega bem. A outra pessoa ela vai ver isso na cara e você vai acabar perdendo muita credibilidade com isso também, né? Vai, assim, a pessoa, eu sempre falo assim, gente, a pessoa... Na maioria das vezes, tem um dado que eu gosto muito que fala que 80% dos novos milionários do Brasil hoje são oriundos de famílias simples. Isso é maravilhoso. Quer dizer que eu, você, todos nós temos a possibilidade de nos tornar um também. E essas pessoas, ela conhece a jornada. Então, quando ela vê alguém que está na jornada, por exemplo, você que estava lá vendendo um apartamento para ela,
e que ela vê que você está forçando aquilo, ela entende, porque ela já passou, ela já passou por uma sequência de coisas que às vezes a gente ainda está passando, e ela já desconecta com você ali na hora. Se chega aquela pessoa simples ali, oi, tudo bem, vamos mostrar para o senhor, do jeitinho que ela fala, às vezes um senhorzinho, ali, fala, não dá bom, gostei do senhor, vamos embora. Quero comprar um andar todo. Total, aqui no escritório mesmo, chegam umas pessoas que você não dá nada quando você descobre o cara é super bem sucedido. E acho que isso é muito importante, a gente não tratar as pessoas conforme a gente acaba de alguma forma imaginando algo sobre ela. Mas eu queria te perguntar agora, então, sobre você se depara, né, com esse novo desafio de vou abrir a minha clínica, né? E eu achei muito legal que você falou aqui, quando você estava falando, você usou uma frase que é nós empresários. E eu vejo que existe uma dificuldade para algumas pessoas que atuam talvez ali, né, como pessoas que têm consultório, né? Então seja um médico ou até um escritório como um advogado que tem essa dificuldade em de alguma forma também se ver como empresário. Então achei legal que você usou, né, usou essa frase. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou que tem uma dificuldade muito grande. Como é que foi? Vou agora abrir a minha clínica. Como é que foram os desafios ali de realmente você começar um negócio, porque tecnicamente você saberia fazer a sua função muito bem, mas eu queria falar desses outros desafios que é, de fato, você empreender dentro dessa área. O desafio de empreender é o seguinte, eu sempre falo isso hoje, do lado de cá, às vezes eu faço alguns posts na internet, alguns dentistas, por exemplo, vêm falando assim, então quer dizer que é só executar? É tipo, que eu estou desmerecendo o dentista, jamais, que eu sou dentista e sou dentista de cadeira. Eu trabalho muito, eu trabalho 12 horas por dia. Hoje trabalho um pouco menos, que tem outras clínicas, então eu vou para para outro, mas eu trabalho muito, a minha agenda é cheia. Se eu olhar minha agenda hoje, eu vou ter agenda para daqui 1,5 mês para frente. Então eu sou implantodontista, eu faço estética em resina, em lente de contato, sou professor de resina, eu faço um monte de coisa, porque eu amo a minha profissão. Só que eu falo que toda profissão, ela tem que te dar um respaldo financeiro, senão você vai ser... É um hobby. Quem faz algo que gosta, é um hobby. Porque você tem vida para pagar, você tem energia, você tem sua casa, você tem a escola dos seus filhos. E como é que você vai viver sem pagar isso? Então a dificuldade de abrir uma empresa, seja ela qual for, eu acho, no nosso ramo, é achar que o problema está em abrir o consultório. Essa semana eu fiz um post falando nisso, que clínica se abre com dinheiro, mas o paciente você tem que conquistar. Então eu abri uma clínica de sociedade com um amigo meu. Ele estava em outro nível, ele já era empresário na época, eu estava começando a minha primeira clínica agora, então comecei a primeira clínica com cheques a ver pela frente, né, e achando que eu ia começar a ter aquele volume de paciente que eu tinha na clínica que eu trabalhava, que eu era o Dr. Bernardo, que todo mundo queria e tudo mais, só que eu mudei de um lado para o outro, eu não sabia, as pessoas não me conheciam. Então eu já passei 12 horas sem atender ninguém dentro de uma clínica. Eu falava, gente, não é possível, vou abrir antes e vou fechar depois, porque não é possível que não vai vir ninguém aqui. Eu conto essa história, as pessoas acham que é mentira, mas não é, e tem gente para provar isso. Perto da minha clínica, que é térreo, lá em Samambaia, tem uma lotérica. E a fila da lotérica passava na minha porta. E não entrava ninguém na clínica. E aí eu pegava o panfleto, que na época era caro, entregava de trás para frente. Sou dentista aqui, vestido de branco, né? Na época a gente vestia de branco. Sou dentista, se eu precisar de alguma coisa, estou aqui. Eu chamava minha secretária para ela, falava, doutor, eu tenho que ir mesmo. Tipo assim, você me paga para isso? Eu falava, não paga. Não, então eu tenho vergonha. Eu falava, tá bom, vou sozinho. Estava aqui na porta da minha clínica, eu entregava e vinha catando do chão de lá para cá. Porque a pessoa às vezes lia ali, jogava fora. Eu pegava, não tinha problema. Acabou de jogar, estava limpinho ali, eu punha lá e punha lá no meu balcão. Porque 1000 panfletos na época custava, sei lá, R$180, era dinheiro. Eu estava atendendo ninguém o dia todo. Mas eu nunca dormi numa cadeira odontológica. Nunca deitei para falar assim, na hora que chegar alguém você me chama. Jamais. Eu ia ler um livro, eu ia fazer outra coisa, eu ia pensar, eu ia orar antes de ser cristão, falar, oh Deus, me ajuda, eu estou precisando disso, aquilo. A minha esposa é uma guerreira também, ela trabalhava na American Express, lá em Uberlândia, então ela pediu para sair do emprego para me acompanhar e veio para cá com um neném de 40 dias, eu e ela, pai de um neném, primeira viagem, sem saber nada, sem ninguém aqui, eu, ela e Deus, e ele, né? Meu filho que vai fazer 15 anos agora, o Heitor. Então, foi uma dificuldade grande, mas eu nunca entreguei os pontos, eu sabia quem eu era. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter muito dentro da gente. E desafio nós vamos ter cada vez maiores, né? Então eu sabia quem eu era ali. E eu fui galgando o paciente chegava e eu conquistava aquele meu paciente. Então, a maior dificuldade quando eu fui abrir minha empresa foi ter o meu cliente. Né? Além da dificuldade financeira de montar uma estrutura, que a odontologia é uma profissão cara, você sai da faculdade,
Você tem que montar um consultório. Uhum. Né? Se você quer ser o dono do seu consultório, você tem que montar, e tudo é muito caro. Então, eu tive a dificuldade de montar, e a segunda maior dificuldade foi de ter o nosso paciente. Quando você abre uma empresa, você tem que entender que você é o chefe da sua secretária, que você tem que treinar ela como ela fala. Uhum. Você deveria ter um uniforme para ela que condiz com o seu nome. Você tem que fazer uma fachada que reflete aquilo que você quer mostrar dentro da sua clínica. Então, assim, era tudo desconectado. A minha fachada de antigamente era um dentinho com óculos escuros assim, abaixadinho. Então, assim, ela não refletia aquilo que eu queria entregar lá dentro. Então, estava tudo fora do lugar. Então, até a gente ir montando o quebra-cabeça e aprendendo com o tempo a lidar com aquilo. Então, a forma de você pagar os seus colaboradores ali também, paguei, fiz muita coisa errada. Por que que eu não quebrei na época? Porque eu trabalhava muito. Já nessa época, quando eu já tinha outras pessoas trabalhando comigo, eu produzia muito e pagava as outras pessoas errado. Ou seja, você trabalhava muito e não tinha o resultado no final do mês, porque tudo ficava nas contas. Então, você vai tendo uma dificuldade na gestão financeira, na gestão de pessoas, na gestão de marketing na época e uma série de outras coisas. Mas, para mim, a dificuldade que hoje todos nós enfrentamos, mesmo que você tenha o dinheiro para abrir seu consultório, é o quê? É o cliente. Porque nada disso aqui compensa se você tiver... Não faz sentido, né? Você não ter um podcast sendo que não vem ninguém. Ter uma empresa bonita assim se não vem ninguém aqui. Então, o cliente é nosso principal ativo. E a gente tem que lembrar que ele é o que traz todo o nosso sustento, que mantém a máquina girando. Senão, não tem por que eu ser um excelente dentista. Não tem por que ninguém ser nada, se a gente não tem os clientes que precisam da gente. Legal, porque você falou inicialmente desse primeiro ponto que a gente poderia colocar, que é a parte técnica. Então, você tem que... o dentista, em essência, ele vai ter que desempenhar o trabalho como dentista no paciente. Como você vai fazer isso? Faculdade, você trabalhou em outros lugares, você foi estudando e se desenvolvendo. Então, agora, antes desse passo, a gente falou sobre a gente conseguir reter esse cliente. É trazer ele primeiro, essa é a dificuldade. E aí, então, como reter esse cara, você falou, cara, você tem que cuidar da pessoa, você tem que ter essa conexão. A primeira coisa também, como um dentista de primeiro impacto, por exemplo, você chegou na minha cadeira agora, você não me conhece, então geralmente a história é o seguinte, olha, eu vim aqui, doutor, porque o meu dentista está para a Europa. Ele já é rico, ele já é um cara muito bem sucedido, então ele não está aqui no Brasil. Então, assim, por isso que eu estou aqui, ou seja, eu nem queria estar aqui, certo? Mas o meu provisório caiu. Então, gostaria muito que você fizesse um provisório para mim. Você faz? Aí eu entro na questão. O dentista tem que ser resolutivo. Hoje em dia, vende-se muito um dentista extrema especialidade. Super especialista. Em tudo, tá igual o médico. O médico só opera o joelho esquerdo. Se for o direito, ele não, só opera o esquerdo. Então, hoje, o mundo está de super especialista. Então, são pessoas pouco resolutivas. Então, quando você entra num consultório, que a pessoa, não, só faça harmonização. Eu falo que um consultório odontológico é como se fosse um mercado. Então, você entra no mercado, você fala, moça, você tem um pó de café aí? Não, não tem não. E o coador, você tem? Não, não tem não. O meu filho é pequeno, você tem uma fralda aí? Também não tem. Você vai voltar lá? Não volta. Não volta. Então, se você chegou com um problema para eu resolver, eu tenho que ter a habilidade para resolver. Então, aí eu resolvo aquele problema para ele de uma maneira diferente, que ele nunca viu. E quando ele olha o resultado, ele fala, poxa, doutor, será que tem como você fazer a minha coroa? Ou seja, em meia hora de diferença que ele falou que eu não era ninguém para ele já quer que eu toque o trabalho dele melhor do que o dentista dele que está para a Europa. Então, se você for uma pessoa resolutiva na cadeira e souber lidar com pessoas, porque nesse momento, o que aconteceu comigo? Nesse momento, quando ele falou assim para mim, eu lembrei do Bernardo aonde? Lá na farmácia, que a pessoa fala, não vou pagar isso aí hoje não, pode ir embora menino, não sei o quê. Ok, tomei um não, para mim um não é uma coisa comum, tá normal. Se ele virasse para mim e falasse, não, tá bom, não quero fazer isso não, te achei um cara de menino demais, você não deve fazer nada. Eu de alguma maneira falo, ó, então vamos fazer o seguinte, a hora que o senhor precisar em outro momento, eu estarei aqui para te ajudar. Jamais eu ia falar para ele, então tá embora. Não, porque eu já estava acostumado a tomar porrada lá atrás da vida. Então a hora que chegou, eu falei, não, tá tudo bem, se o senhor me der a oportunidade de eu fazer esse trabalho para você, eu ficarei muito honrado. E se o senhor gostar, talvez no futuro, né, eu possa te ajudar. E pronto. Então o paciente senta, você atende de uma maneira que ninguém atendeu, você entrega para ele um provisório que ele nunca viu, ele vai falar, caraca, gostei. Não dava nada para você? Quantas vezes eu vi isso? Não dava nada para você. Aquela história da gente querer engrossar a voz quando é mais novo, para você querer ser mais. Aí ele fala, não dava nada para você, mas eu gostei demais de você. Se eu terminar lá, eu vou fazer aqui então. E assim por diante. Então, eu falo que a primeira coisa que tem que ser um dentista resolutivo. E
saber também, né, lá atrás, desde o início, a lidar com as pessoas, isso aí é primordial. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, pensando na pessoa que está aqui começando e ela, cara, tá às vezes, né, não conseguindo administrar da maneira possível o tempo que ela tem, porque na sua profissão você vai ter que lidar tanto com o atendimento, talvez algum curso que você vai ter que fazer sempre de atualização na parte técnica e também a parte de gestão. Então, pensando numa pessoa que está começando, assim, um conselho que você daria, como que ela poderia, talvez dentro do dia dela, gerenciar o tempo e essa rotina para que ela conseguisse lidar com tudo, tanto a parte de execução, quanto a parte de atualização e a parte de gestão também. Um conselho que eu daria para quem está formando agora, se você não tem alguém para te ajudar na gestão, não abra um consultório agora. O que eu vejo muito hoje é isso, a pessoa às vezes tem essa possibilidade, ou o pai dá um consultório, aí o que acontece? Pai, eu não tive condição de pagar tudo, aí o pai paga, até a pessoa mesmo falar, poxa, peraí, eu já me formei, meu pai às vezes já pagou minha faculdade, agora ele está aqui bancando meu consultório, eu não quero mais não, então vamos vender e eu vou trabalhar para outras pessoas, ou seja, aí ela vai começar pelo caminho certo. Então, se você não entende de gestão, o que você tem que fazer? Trabalhe para outra pessoa. Trabalhe para outra pessoa, num lugar, qual é o lugar que eu vou trabalhar? Eu sempre falo isso, procure algo que combine com você. Porque hoje tem de A a Z no mercado, mas você tem que se conectar com lugares que combinam com você. Então, primeiro, olhe onde você quer trabalhar, qual clínica que você, nossa, eu gostaria de trabalhar ali, gostaria de trabalhar aqui. Então, lá na minha clínica já teve casos de pessoas que trabalharam comigo e falaram, nossa, doutor, eu passava aqui na época de ônibus, eu falava, um dia eu vou trabalhar nessa clínica. Eu falo, cara, que honra você falar isso para mim. Então, só de você falar isso, você já está aqui. Então, veio a pessoa, evoluiu muito ali, porque aprendeu, veio do início e assim por diante. E todos nós que somos dentistas de clínicas maiores, precisa de quem está começando, porque você vai fazer uma profilaxia melhor que você faz na sua vida, coisa que eu não tenho muito tempo para fazer mais, eu estou fazendo cirurgia, estou fazendo lente, estou fazendo um monte de coisa. Então, o básico, a clínica, chama clínica, porque o que mais faz é clínico, não é implante, não é lente, não é nada, o que mais faz é o clínico. Então, você tem um corpo clínico bem alinhado, calibrado, a clínica ela sempre fará sucesso. Então, trabalhe para outras pessoas, crie um corpo, aprenda a lidar com as pessoas, aprenda a ser resolutivo. Depois disso, você vai, nesse momento que você está trabalhando com pessoas que você tem tempo, porque eu falei, se você trabalha numa empresa de alguém, seu horário é de 8 às 8, vamos falar assim. Não, às 6, né? Às 18. Dali em diante você está livre, você não tem que pensar em nada. Você não tem que pensar se o seu compressor vai funcionar amanhã, se o ar-condicionado deu problema, se a secretária passou mal, você vai ter que trazer outra para o lugar, se o seu auxiliar está vindo, não está, nada. Você tá. Então, o que você vai fazer nesse tempo? Investir no seu conhecimento. Vai fazer um curso lá à noite, ou vai estudar pela internet, vai ver vídeo, que eu falo, YouTube é uma escola para tudo, né? É só você buscar as coisas certas. A pessoa que vê um podcast, tanta coisa que eu falo aqui em palestra, a pessoa está lá para ouvir, está vendo aqui. Então, assim, procura esse tempo para evoluir. Dentro da clínica que você trabalha, eu tenho certeza que você está num lugar sério, as pessoas com certeza vão querer te ajudar. A partir do momento que eu tenho alguém que fala, doutor, queria entender um pouco mais de gestão, você consegue me ajudar? Você tem o maior prazer de ajudar. Né? Como eu falo, cara, queria montar um podcast. Você fala, cara, na hora, vou lá, te dou ideia e tal. Então, assim, a pessoa evolui já onde ela está. Quando ela criar um corpo, que eu sempre falo isso, por exemplo, você trabalha lá comigo e você tem muita indicação. Olha, eu quero só o doutor, está na hora de você abrir seu consultório, você sabe que você tem. Você é super resolutivo, você já tem uma demanda de pacientes, e agora você já conhece um pouco de gestão, e agora é você pular para o seu negócio. E aí você vai ter as suas dificuldades. Mas eu sempre falo que o empresário, ele não desliga. É 24 horas ligado. Né? Então você tem que entender, além de tudo, às vezes o alarme toca, você tem que ir lá ver se sua loja, arrombaram sua loja de madrugada. Para amanhã, cedo, tá dia cedo. Eu já saí, já viajei 500 km para ir, 500 para voltar no mesmo dia para trazer um compressor de um lado para o outro, porque estragou um compressor e amanhã a gente tinha uma cirurgia que a pessoa vinha de outra cidade. Então não tem desculpa, tem coisa que não tem como você falar, não. Se vira. Amanhã, 7 horas da manhã, esse compressor tem que estar aqui. Então a pessoa tem que ter essa disposição. E eu sempre falo também que os dois lados estão certos. A pessoa, se ela trabalha para as outras pessoas, ela consegue ganhar dinheiro. Isso é uma ilusão, de você tem que ter o seu próprio negócio para ser bem sucedido. Primeiro que bem sucedido é uma coisa relativa. Para mim uma coisa, para você outra, assim por diante. Eu sempre falo que os meus amigos de infância acham que eu sou rico. Mas eu tenho certeza que eu não sou rico. Né? Principalmente a gente que mora em Brasília, né? Então, mas eles acham. Porque isso é uma coisa relativa. Rico, pobre, caro ou barato, é tudo relativo. Então se a pessoa
trabalha para outras pessoas, ela não precisa ficar nesse anseio para mudar para a empresa dela para achar que lá que ela vai ganhar muito dinheiro. Não. Porque às vezes você consegue trabalhar aqui e ter um bom faturamento. E ter uma vida mais tranquila, sem pensar em todos os bastidores. E a pessoa que tenha aquela vontade de ser empresária, não adianta, ela vai ser. Ela vai abrir o consultório dela, ela vai trabalhar só para ela, ou então vai ter equipe. Porque a pessoa também, na odontologia, ela pode ter uma empresa com ela sozinha. Ela não precisa de mais ninguém. O que ela não faz, ela delega para outros consultórios, mas não ali no consultório dela. Né? Então, a partir do momento que você começa a delegar coisas para o seu mesmo consultório, tipo, eu não faço certa coisa, eu vou contratar você para vir cá fazer para mim. E a gente tem uma troca, você fala, eu te cobro tanto, e ok. Então aí você começa a ter um volume maior de procedimentos, mais gente na sua clínica, assim por diante. Mas tem gente que trabalha no consultório dele sozinho, tá tudo certo, faz a vida ali. E com muito mais tranquilidade. Então, não tem o certo ou errado, tem perfil. Não adianta pegar uma pessoa que tem um perfil que quer trabalhar para o consultório de outra pessoa e pôr dentro de uma clínica dela. É o que às vezes acontece com quem tem condição financeira e dá o consultório para alguém e não adianta. Não adianta dar. E aí outra pergunta, porque a gente está falando muito sobre conseguir cliente, questão de gestão e tudo mais. E você falou sobre a sua logo, que era um dentinho com um óculos escuro, né? A minha pergunta é, como que você enxerga hoje que um dentista ou uma pessoa que está começando pode se diferenciar na parte do posicionamento, porque a gente sabe hoje que com a internet ainda mais, a oferta acaba ficando cada vez maior. As pessoas conseguem aparecer, talvez antes não apareceria, só olhando ali os jornais ou a pessoa que passava por aquele bairro específico. As páginas amarelas ali. Né? Dicas sobre a pessoa poder se posicionar e se diferenciar no segmento dela. Hoje em dia, vamos falar de internet primeiro. Eu sou um cara que estou na internet, né? Eu tenho um Instagram lá verdadeiro, aquilo não é nada de... Porque hoje você pode comprar 1 milhão de seguidores. Todo dia eu recebo isso. A pessoa entra no seu perfil, você tem que ter mais um corpo, você tem que ter mais gente e tal. Eu falo, cara, tá tudo certo, eu só quero os meus mesmo aí, tá tudo certo. E eu não sou aquela pessoa assim, já passei por isso, tá? A pessoa, você olha lá, você tem 3 mil seguidores, amanhã você tem 2.900, fala, nossa, quem será que sai? Meu Deus, que achado. Não, hoje... Tá, amadurecimento. Então, hoje eu tenho lá alguns seguidores, mas esse não representa nada para mim. Então, eu quero falar para os meninos que estão começando agora o seguinte. Primeiro, a sua rede social é como se fosse não, é a televisão do passado, que antigamente era restrito para quem tinha muito dinheiro para pular na televisão, você aparecia ali, era maravilhoso, porque era um oceano azul. Hoje a internet popularizou isso. Então, hoje, se você for um dentista que está na internet, ok, você é mais um. Você não vai fazer muita diferença, a não ser que você tenha um conteúdo relevante. Só que o conteúdo relevante, hoje em dia, não é mais dar uma informação de qualidade, porque todo mundo dá. Hoje em dia, com o chat GPT, você entra, como fazer isso? Ele te dá tudo, você só lê. Você põe um prompt ali, tudo. Então, ou seja, essa barreira caiu. Aquele dentista que às vezes estudava mais que o outro, hoje você pega alguém que não estuda nada, pergunta para o chat, ele vai te dar a melhor resposta. Você ainda fala para o chat, essa aí é nível 1, eu quero a nível 5. Aí ele vai esmiuçar. Então, outra barreira que foi por terra. Então, para mim, hoje, a internet, mais uma vez, nós vamos cair lá no relacionamento. O que ela vai te diferenciar? Porque ela vai te conectar com pessoas do jeito que você é. Do jeito que você é. É lógico que lá também você pode ter um resultado de um trabalho que você fez e tudo mais, mas eu acho que isso está tão popularizado que isso não vai trazer tanto retorno para você. Então, eu acho que para mim é um meio de conexão hoje. Falando assim, é um meio de conexão. A pessoa vê quem é você. Para mim, o melhor é ter um Instagram duplo, né, misto, sua vida pessoal com a sua vida profissional, que a pessoa conhece quem é o Bernardo, vê que eu tenho filhos, como que eu lido com isso. Eu recebo muita pergunta dentro da internet, nossa, Bernardo, como é que você consegue fazer tanta coisa e ainda ser pai? Aí eu mostro lá, 8h30 da noite, andando de bicicleta com os meninos, né, dando tiro de espingarda de chumbinho, brincando de alguma coisa de verdade mesmo, sem... Então, falando, estamos aqui brincando e tudo mais, né, para entender que também tem esse lado pai. Final de semana, hoje eu não trabalho sábado mais, nem todos os sábados, de vez em quando eu trabalho, mas por quê? Porque hoje eu tenho uns filhos que precisam disso, né? Então, eu acho que a internet hoje, para mim, ela é um meio de conexão muito grande. Não de trabalho, muito de conteúdo. Depende da sua linha também, né? Se você é um professor, você tem que ter um pouco mais de conteúdo, mas principalmente é um meio de conexão. Legal. E aí eu quero, ainda falando sobre a parte do consultório, depois eu quero entrar na parte educacional, né? Que você também atua nessa frente, mas tem algum caso, assim, algum case que é emblemático para você, que você olha e você fala, caramba, esse caso aqui me marcou de algum paciente? Muitos casos, cara, tem muitos casos, graças a Deus, como eu sou um dentista de cadeira, eu tenho muito caso mesmo, que
que marca, assim, porque, por exemplo, tem pessoas que quando você termina um trabalho, ela chora por alguns minutos até ela conseguir falar. Porque às vezes uma ausência de um dente é uma história muito triste, né? É uma história de uma infância abusiva, é uma história de é muita história. Então eu falo que eu sou muito grato a Deus por me dar a minha profissão, por me colocar nela, porque eu sou muito feliz. E eu falo que se eu parasse hoje de ser dentista, eu ia falar, cara, valeu demais, eu já sou super grato porque eu já fiz, né? Lógico que eu quero fazer muita coisa ainda, mas tem muita história. Uma vez eu atendi uma mulher venezuelana que veio e ela fez um sorriso e ficou linda e ela, nossa, ela chorou muito, ficou muito agradecida porque, imagine, ela saiu de lá fugida, veio para cá, conseguiu, né, melhorar financeiramente, pagar um tratamento e aquilo, quando ela viu, ela não viu o dente. Ela viu aquela superação daquela história dela triste e tudo. Já atendi pacientes que morriam de medo de dentista, que eram pacientes, às vezes, não tinha problema nenhum, né, financeiro, mas era um trauma tão grande que ela viveu por muitos anos com aqueles dentes, assim, que não representava nada dela. E depois ela conseguiu superar esse trauma no consultório. Ela me conta que marcava pra ir, tipo, na quinta-feira. Aí ela tomava banho na segunda, ia, só que de mentirinha, não estava marcado. Aí ela ia embora, só para ir acostumando. Aí na quinta ela faltava, que era o dia dela. Nossa. E assim ela foi, até ela começar a ir na consulta. Doutor, hoje eu quero fazer uma consulta muito rápido, porque eu não estou bem. Então fazer uma coisinha, conversava e foi. Ela fez o tratamento, então quando ela terminou o tratamento, para ela foi uma superação de um trauma muito grande. Então hoje eu vejo ela na clínica, nem ela é atendida por mim às vezes, é com outros dentistas, ela sempre vai lá, me dá um abraço e me agradece e tal, porque ela superou aquele trauma lá atrás. Então tem muito caso, se for contar caso de consultório, porque nós vamos ter que abrir muito tempo. Não, legal. Eu queria te perguntar como que você enxerga a sua profissão em relação ao propósito que ele carrega, um propósito de fato dado por Deus, assim, porque nós da EV, a gente acredita muito na questão do sacerdócio de mercado, ou seja, a gente acredita que você pode sim ser um instrumento de Deus, né, fora da igreja, dentro da igreja sim, mas também fora onde você está, seja qual profissão que você está atuando, essa visão mais apostólica, né, de que você serve a Deus dentro da igreja no domingo, mas também serve a Deus na segunda, na terça, na quarta, e estando em contato com essas pessoas. A minha pergunta é se você tem essa visão, né? Se você consegue visualizar através desses cases esse propósito divino na sua vida. Com certeza, eu falo que meu consultório é um lugar disso mesmo, é de tratar pessoas, né? E eu sou muito tratado também lá. Eu falo que a pessoa também me inclui, porque eu atendo todo tipo de pessoa muito experiente, com pouca experiência, pessoa às vezes que é mãe, mas não teve aquele preparo para ser mãe, então troca muita ideia, vê o que está acontecendo, às vezes tem um filho que está com um problema emocional muito grande, e ela chega carregada no consultório para trocar uma ideia, ouvir uma palavra ali, para acalentar o espírito. Então acho que eu tenho certeza que meu consultório é obra de Deus em todos os sentidos, não é só o meu consultório, né? A clínica inteira, a minha equipe inteira. Eu tenho pessoas que trabalham comigo há 13 anos, então eu honro muito as pessoas que estão comigo. Então eu não sou o doutor Bernardo, eu sou o amigo. Se eu me chamar para fazer uma mudança 2 horas da manhã, eu vou. Se você precisar de mim, se não me ligar, eu fico chateado. Se você precisou de alguma coisa, eu poderia ter te ajudado e você não me ligou, eu falo, pô, por que você não me ligou? Eu falo assim, você não me considera como seu amigo, podia ter me ligado, eu ia lá te ajudar e assim por diante. Então a gente lá é uma grande família mesmo, em todos os sentidos, a gente sabe separar as coisas. Eu preciso de você resolver isso, eu preciso que você resolva isso, eu vou resolver isso. Eu sempre falo que é uma grande engrenagem. E a lubrificação dessa engrenagem toda é os nossos pacientes, é os nossos clientes, porque sem ela pode parar tudo que não vai precisar de nada. Mas a gente tem muitas histórias também bonitas, assim, da pessoa que perdeu o pai, e eu vi ela toda alegre no consultório, e um dia ela passou um tempo sem ir, quando ela chegou ela estava com um chapéu, assim, tampando um pouco do rosto. De longe, meu consultório é o último, assim, da clínica, você tem que andar num corredor, como aqui, né, para chegar lá. E eu esperando lá ela, eu falei, mas por que você tá com esse chapéu assim, se escondendo, tão linda que você é? E ela realmente é bonita. Aí de lá ela já desabou, e ela me contou toda a história, que perdeu o pai dela, e o pai dela é um pai muito maravilhoso. E eu falo que é uma dificuldade que a gente tem, né? Eu sou pai hoje de 3 filhos, eu falo, gente, eu quero ser um pai bom, mas que não faça tanta falta, porque um pai que faz falta demais é tão doído para a família, quando você perde aquele pai, você fala, meu Deus, e agora? Meu pai era tudo para mim.
Então era o caso dela. Aí a gente foi trocando ideia. E aí eu sou um cara chorão, né? Só de falar que eu tô querendo chorar. E aí a gente vai, e conversa, e troca ideia, e troca experiência. Ela é bem mais experiente que eu, de idade. Mas foi tão bom que passou pouco tempo, ela já estava sem o chapéu, ela já estava andando, fazendo caminhada. E ela me conta isso, ela fala, eu adoro vir aqui, às vezes é só para falar, só para conversar. Porque ela fala, esse lugar aqui é abençoado. Eu fico tão feliz, eu falo, quando vocês falam isso para mim, eu acho tão bom. Porque assim, realmente a gente tem o lado que é um mercado que a gente precisa daquilo para viver, mas nada impede de ter esse outro lado também, né? Até contar um fato curioso, pouca gente sabe, mas 2014, 15 e comecei de 16, eu fiz nutrição, era apaixonado por essa área, eu estagiei com um grande nutricionista daqui de Brasília, Gustavo Carvalho, e a gente conversava bastante assim, a respeito dos pacientes e tudo mais, e ele falava um negócio pra mim que eu ficava assim, muito reflexivo na época, que ele falou, cara, a maioria das consultas que eu tenho aqui não são sobre dieta. Eu sou mais um psicólogo do que um nutricionista. E aí, quando a gente ia para a Unai, a gente ia quinzenalmente para lá, que ele pegava a manhã inteira atendendo, eu ficava no consultório com ele, acompanhando as consultas. Eu via, assim. Até eu ficava próximo das pessoas que estavam ali, porque as pessoas se abriam. E aí, eu acho que até na sua área, minha esposa, ela tem uma clínica de estética, então também vejo isso lá, de que às vezes o procedimento, o fato dela estar ali, é só um veículo para levar aquela pessoa, para que você possa ali, ser um instrumento de Deus, né, na vida daquela pessoa, ouvir o que ela tem para dizer e às vezes entregar uma palavra para ela, né? Sim, isso, às vezes você entregar só o ombro, né? Fala, vamos chorar juntos, já alivia muito, né? E é muito bom que essas histórias depois têm o pós-momento, né? Então ela conta que melhorou e aquilo, e assim, e voltando lá no nosso assunto de internet, por exemplo, às vezes, um tempo atrás eu era muito mais ativo que eu sou hoje. Então toda manhã eu punho uma coisa motivacional lá, uma coisa que eu estava estudando, eu estava lendo um livro, eu pegava aquela frase e falava, gente, mas eu tinha a minha lista de bom dia aí por 60 dias pela frente, e é só coisas boas, de vir de lugares bons e assim por diante. Então, uma vez eu recebi uma mensagem na internet, uma mulher falando para mim que o marido dela estava doente, ela estava muito depressiva também e tudo mais. Eu ver ela, aquele bom dia, gente, vamos sair dessa cama, ó, 7 horas, vamos embora. E ela decidiu fazer. Eu falei, vai lá, você não quer conversar com ninguém, você põe um óculos escuro no rosto e sai sem falar com ninguém. E ela foi. E ela falou que aquilo foi a virada para ela. Ela saiu e um dia alguém falou com ela foi falar com essa pessoa e ela melhorou. Né? Então eu falo, cara, não é possível, né? Que beleza, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, nem sei se era de Brasília, e falar uma coisa assim, então vale a pena. Isso, mas eu falando daquele jeito, que eu mesmo sou daquele jeito, sem querer ser aquele cara que fala bonitinho, certinho. E ela se conectou comigo e foi ouvindo aquilo e deu bom, deu certo. E eu falo que, olha, que legal, você poder ajudar alguém que você nunca nem viu, né? Isso volta muito naquilo que a gente conversou a respeito de você lidar com pessoas, né? Não ser só o cara e o técnico que vai saber executar, mas sabe lidar com pessoas, né? Eu falo, a união dos dois mundos é maravilhosa. Você saber lidar com as pessoas, porque nós vamos tratar de pessoas. E ser um bom técnico, fechar a conta. Maravilha, né? Agora eu quero entrar na sua área a respeito da parte educacional, né? Então, a gente vê no seu Instagram que você dá cursos, você falou que também que dá palestra, dá aulas ali na universidade. Como é que foi? Foi natural você passar a ensinar as pessoas? Foi, assim, desde o início eu tinha aquela vontade de passar o que eu sabia. Então, você faz num curso legal, você chega lá para a sua equipe e fala, gente, aprendi um negócio legal, vamos marcar um dia para a gente estar aqui junto e assim por diante. Aí, quando veio a internet, eu comecei a pessoal me acompanhar ali, os procedimentos, que eu punha muito procedimento todo dia. E aí o pessoal, nossa, que legal. E eu falo, não, vamos marcar uma aula pra gente fazer isso aqui, gente. Ó, venha vamos lá, 10 pessoas, se inscreva aí, venha. Aí as pessoas vinham e aquilo começou. E daí veio a ideia de eu montar uma escola, só que essa escola minha é uma escola que não tem um lugar físico para ela. Né? Essa ideia é essa ideia mesmo. Eu quero trazer a pessoa, mas eu quero fazer uma aula hoje aqui no Mané Garrincha, depois eu quero fazer outro dia em outro lugar, e assim por diante. Então essa escola, ela ainda só tem um curso de resina, mas ela vai ter curso de gestão, de prótese, uma série de outras coisas, mas sem um espaço físico nesse primeiro momento, né? Então acho que essa missão de ensinar as outras pessoas vem lá de trás, de passar aquilo que você ensina, e de verdade eu quero uma odontologia um pouco mais, subir um pouco mais a régua, né? Porque hoje em dia, infelizmente, eu acho que o terceiro grau virou uma coisa que está aqui seu diploma, boa sorte, né? A gente não tinha aquela tradição da pessoa ser médico, porque o avô era médico, porque ela sonhava em ser médico ou dentista. Não, hoje em dia está muito atrelado ao faturamento, né, o que você vai ganhar.
se eu vou ser médico, se eu vou ficar rico primeiro e assim por diante. Então a pessoa, quando ela cai na vida real, que ela vai para um pronto-socorro para ganhar às vezes 500, 600 reais de um plantão noturno, ela fala, não é para isso que eu formei. E realmente não é. Ela estava focada só naquela vida de glamour que todo mundo mostra. Assim na odontologia. Nas redes sociais também, tendo os dois lados, né? Hoje em dia, eu acho que as redes sociais estão muito... me mostra o que você tem e eu direi quem você é. Então, hoje a pessoa tem que mostrar a Porsche, ela tem que mostrar a casona que ela mora, a viagem para neve, essa coisa toda. Então, acho que nós, dentistas, da minha profissão ali, né? Expandindo para as outras, a gente tem que tirar essa parte ruim. Mas eu não tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar a vida real, eu tenho que mostrar, ó, sou um dentista aqui bem sucedido, mas eu tô aqui, ó, comendo de marmita porque eu já não tive tempo de ir no restaurante comer. E tô com um paciente esperando ali de fora, porque essa é a vida real. Essa é a vida real, eu sou médico, eu tô aqui no plantão ó, desde há 12 horas aqui e não parei, porque quando a pessoa cai lá, ela já sabe o que tá falando. Já vão deixar um gancho, né, para os novos profissionais fazer isso de verdade, porque com certeza vai atingir muito mais gente do que o mito. E eu acho legal isso porque, assim, em toda área, em toda profissão, você vai ter uma distância entre a teoria e a prática. E acho que na sua, assim, quando você pega, por exemplo, a sua, da minha esposa, que é a estética, cara, tem coisa que você não vai aprender, pelo menos eu imagino, você vai aprender a fazer a cirurgia vendo um vídeo ou lendo um livro. Então, dentro dessa parte educacional, você tem esse enfoque também de conseguir trazer essas pessoas mais para essa vida real e colocá-las em contato, porque assim, a parte teórica ela é muito importante. A gente, como né, uma escola de empreendedorismo, a gente entende que é importante você passar a teoria, mas, cara, a prática, tem muita coisa que vai acontecer que os livros não vão te ensinar, né? Esse curso, eu sempre falo, são 3 dias de imersão e são 3 dias fazendo a resina, né, que é uma prática, que tem uma dificuldade técnica moderada para difícil, mas falando de vida real, mostrando a dificuldade, né, mostrando o que você vai enfrentar lá no consultório, como é que você vai trazer esse paciente, como é que você vai lidar e assim por diante, porque não adianta você saber fazer se você não tem um paciente, né? Então é uma aula mesmo de vida ali, eu falo, sempre abro o meu coração de verdade, em todos os sentidos, para os meus alunos que estão ali comigo, assim nas palestras que eu sou convidado para dar nas universidades, é a vida como ela é, não tem muito... Porque essa ideia, por que a gente está falando? Porque que as pessoas estão se frustrando muito. E às vezes isso começa dentro da universidade. O professor fala, olha, você não vai conseguir pagar o seu pai que paga a sua escola. Porque ele está falando da realidade dele. Né? A odontologia, a medicina, a fisioterapia, a clínica de estética, a linha dela começa aqui, é baixo mesmo. Depois você vai se posicionando, não tem como ela cair, é só subindo. Então, só que isso tem um probleminha que chama tempo, né? Aí a pessoa quer que isso aconteça em tempo recorde. Não tem como. Então, ela tem que entrar sabendo que ela vai ter uma curva de faturamento e ela tem que se empenhar para isso, porque no meio do caminho, a gente às vezes desanima, né? Cansa, fala, será que eu estou no caminho certo mesmo? Quando você não tem um resultado, você se questiona. Fala, pô, será que eu estou no caminho certo mesmo? Aí é a hora de você ter alguém mais experiente que você para sentar e falar, não, calma, eu já passei por isso, é assim mesmo, agora né, se posicione aqui e ali, calma, vai dar tudo certo, vão lá que eu vou te ajudar nesse ponto e assim por diante. Então é importante você ter um mentor ali que já passou por onde você quer chegar, por onde né, você está passando, para te realmente pegar na sua mão como se fosse um pai mesmo. Né? Você caiu a primeira vez de bicicleta e falou, não, calma, você ainda vai cair muitas vezes, fica tranquilo. E aí a gente vê hoje, acho que em todos os mercados a gente vê inovação acontecendo uma atrás da outra, a gente vê uma disrupção muito grande, a gente vê mercados mudando completamente, como por exemplo de transporte, com Uber e tudo mais. A minha pergunta é, olhando para o futuro, como que você enxerga a sua área, a parte odontológica, o que você enxerga de inovação assim, também passando para essas pessoas que estão ali na área, que estão trabalhando, que possam começar a olhar? O Mário Sérgio Cortella, conhece ele? Conheço. Ele fala uma coisa que eu concordo muito com ele. Ele fala que a vida é como se fosse uma mola. Ela aperta e depois ela se expande, mas ela vai voltando. Eu acho que a moda é assim, né? A calça, a boca de sino, vem, some, daqui a pouco ela vem de novo. Quem chegou agora na vida fala, que legal, nós já vimos já um tempo atrás, assim por diante. Assim foi a pandemia agora, já teve a peste negra lá atrás. Então, assim, é uma coisa até que como cristão eu falo, gente, será mesmo que é o final dos tempos? Porque quem viveu a peste negra achou que era também.
Que viveu a Alemanha nazista, achou que Alemanha era o nazista final falou, dos não, tempos. agora acabou, né? E assim por diante. Jesus está voltando aí. Uhum. E eu falo que isso está acontecendo com a odontologia. A odontologia ela está sendo tão gourmetizada que daqui a pouco ela vai voltar lá no básico. Uhum. Né? Aquela fala, não, tem que tratar, porque eu dei uma palestra falando justamente sobre isso esses dias. Falo, tudo mudou, a cadeira odontológica hoje é muito moderna, hoje a gente faz raio-x digital, hoje a gente tem um scanner intraoral, não molda mais, hoje tem laser para você fazer um monte de coisa, vai tirar a lente, você quase nem usar broca mais. O dente mudou? Não. As pessoas mudaram? Não. Se você fizer a odontologia básica, porque hoje é assim, se você é um bom dentista, tem que ter um laser de 300 mil reais na clínica, tem que ter um scanner de 200 mil, você tem que ter uma clínica linda, maravilhosa, com piano, tocando. Não precisa. Você pode ser um bom dentista raiz, fazendo odontologia básica e muito bem feita. E às vezes até melhor do que o outro está fazendo com toda aquela tecnologia. Então, eu sempre falo isso, se você é um bom dentista, pode ficar tranquilo. Né? Lógico que você tem que ser um bom dentista e um bom relacionador com pessoas, porque senão é aquela história, tem que unir as duas coisas para você continuar aí na jornada, você vai continuar, vai viver feliz para sempre, independente de tecnologia ainda ouvindo, porque falam que vai ter um chip que vai nascer um dente, isso aí fala desde a minha época, então, e ótimo que se tiver, nós vamos implantar o chip, né? Vai ser essa pessoa, então assim, e virão outras coisas que nós vamos ter que resolver, né? Porque se vai nascer um dente, quem cuida de dente é o dentista. Então pode ficar tranquilo. Não vai acabar a nossa profissão. E nós não precisamos ser refém. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente fazendo loucura. Tem gente em todas as profissões. Às vezes a pessoa compra um carro caríssimo para se posicionar. Né? Anda com roupas caríssimas para tentar, né? Vamos falar tentar, porque na verdade é tentar se posicionar. Então, isso acho que está caindo, a pessoa está desconectando. Tanto é que hoje eu vejo grandes influências aí na internet que moram na fazenda, que anda de chinelo, faz roupa com folha de bananeira, que mostra o cachorrinho lá, caramelo, não mostra o Lulu da Pomerânia, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais nós vamos conectar com a verdade. E como eu falo que como a mentira está tão aí exposta, a gente está começando a ver muito, né? Então você meio que já sabe o que é. O olho já filtra, né? Já filtra, você não sabe que aquilo ali é meio fake, sei lá. É legal você falar isso porque a gente está sendo induzido a sempre olhar para nova novidade, para nova onda, para o novo não sei o quê. E tem muita coisa, como você falou, aqui, de inovação e tecnologia, mas que também às vezes a pessoa compra muito mais para se posicionar, achando que está se posicionando, mas no final a essência nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A essência sempre vai permanecer Hoje a gente está ali. assim, vivendo o amanhã. Hoje você está com um estúdio aqui lindo, maravilhoso, mas você já está pensando no seu estúdio de amanhã. E isso é um erro. A gente tem que viver agora, é hoje. Hoje é o nosso melhor dia. E não deixar de fazer o básico, né? Hoje é o nosso melhor dia. Eu falo que a receita para o sucesso é fazer o básico bem feito. Várias histórias aí, né, que já está até estigmatizada. Da BIC, tá aí há muitos anos fazendo a coisa básica bem feita. O básico bem feito nunca vai sumir. Ele nunca vai sumir. Agora, se você quer, se você já faz o básico bem feito, você já fez seu primeiro, não é dever de casa. Se você é uma pessoa que se relaciona bem, você tem uma facilidade com isso e é de você, porque tem gente também que finge ser. E aí já dá errado também. Então, você tem que ser de verdade. E aí, se você quer passar por um outro momento, eu nem vou falar que é um próximo nível, porque não é nível, é outra história. Né? Aí, se você quer ser empresário, ter uma clínica grande, ter outro, aí ok. Mas você não precisa de ser o dentista ultra tecnológico que anda com o carro tal, que mora em tal, que tem o laser tal, pra você ser um bom dentista, de forma nenhuma. Não, legal. A gente falou bastante sobre, vamos dizer assim, de dentista para dentista, né? Ou de empresário para empresários. Mas agora eu quero criar um quadro aqui, um quadro novo nosso, que talvez, quem sabe, vai perpetuar para os próximos episódios, que é de profissional para o paciente, né? Então eu quero me colocar aqui no lugar agora de paciente e te fazer umas perguntas se é mito ou se é verdade. Vamos lá, doutor. A primeira coisa que eu tenho para te perguntar, se é mito ou se é verdade, é se o café ele acaba escurecendo ou não o dente. É mito. O café não escurece o dente. Inclusive, se você está fazendo um clareamento. Se você estiver fazendo um clareamento dental, que as pessoas antigamente falavam. Primeiro, vou desmistificar outro mito aqui já, desse clareamento. Clareamento a laser não existe. O laser não tem funcionalidade nenhuma na sua consulta de clareamento. Então, o que vai clarear o seu dente é o gel que a gente coloca. Então, não é o laser.
né? Então, a pessoa que às vezes está falando, clareamento a laser, por favor, não faça isso mais, isso aí já foi, já não existe. Então, durante o seu clareamento, você está liberado para você tomar seu café, você comer sua macarronada, tomar o seu vinho, não tem problema. O que mancha dente é quando você tem uma má higienização e começa com um filme bacteriano, a gente fala. Você olha o seu dente, mas você não vê nada, mas ali já tem um filme bacteriano já estruturado, e aí o café mancha o filme. Mas se você tiver uma boa higienização, você vai por terra e vai embora. Então, aí você escovou, passou o fio dental, já foi. Então você pode tomar seu café despreocupado que não mancha o dente. Legal, vamos lá. Segunda pergunta aqui, se é mito ou se é verdade, é que você precisa encher a escova de dente com muito creme dental. Também não. Também não é, né? Mito. A gente sabe que é mito, né? A gente sabe que é mito. A escova de dente, ela tem que ter, a gente fala aqui, uma analogia do tamanho de uma ervilha, né? E então você vai escovar ali e não é força na escova. A escova ideal para nós que temos dentes naturais são uma escova macia. Então a escova macia e a repetição. Você vai devagar ali e assim por diante. Várias repetições, escovando na posição certa, vai dar ok. Escova dura, ela vai arranhando seu esmalte. Então a escova dura não pode. E eu não sei se você vai me perguntar isso ou não, mas aquelas pastas dentais para clareamento não existe. Aquela pasta dental, ela não vai clarear o seu dente e ela vai arranhar o seu esmalte. E o esmalte do nosso dente, uma vez que foi, nunca mais voltará. Então, não use escova dura e não use pastas clareadoras. As pastas clareadoras, ela dá uma percepção um pouco mais de limpeza, porque às vezes aquele biofilme ali que formou, que eu te falei, você usa ela como ela é mais áspera, ela tira com mais facilidade, mas para isso ela está prejudicando o seu esmalte, então não usem. Legal. Aí outra pergunta, você meio que respondeu, mas eu quero talvez uma resposta mais profunda, que é: escovar os dentes com força limpa melhora o dente. Essa é uma afirmação que é mito ou é verdade? Não, essa é verdade. Essa é terrível e ainda prejudica seus dentes. Os caras Principalmente tão lá se associar com escova dura e com pasta dental clareadora. Então você vai pôr uma escova dura, muita força na mão e uma pasta dental clareadora, você vai estragar seus dentes com muita facilidade. A questão da quantidade da pasta também, quero dar uma dica legal para as mulheres grávidas, porque a mulher grávida, ela tem um momento que ela enjoa muito. Então, quanto menos pasta na escova, né, menor a espuma e a pessoa tende a ter menos aquele desconforto do vômito e assim por diante. Então, pode escovar até sem pasta, doutor? Sim, porque a pasta é para dar aquele gostinho, assim por diante. Então, a escova que vai fazer a remoção do biofilme, escova e fio dental, né, gente? Tem que usar. Legal. Outro, se é mito ou se é verdade, fio dental só precisa uma vez ao dia. Não, totalmente mito. Toda alimentação nossa, o ideal seria passar fio dental. Eu vi ali comer um pão de queijo, fio dental, velho. Não tem lógica, não tem como. É como você arrumar a casa e jogar sujeira para debaixo do tapete, né? Próxima pergunta. Enxaguante bucal substitui a escovação? Não, de forma nenhuma, né? Ele é algo a mais, né? O enxaguante bucal, ele é um bactericida. Então tem alguns enxaguantes bucais, por exemplo, que não é para uso diário. Na verdade, nenhum é para uso diário. Não precisa usar um enxaguante bucal. Se você usa uma boa pasta, escovou os dentes, ele deu aquele frescor na boca, isso já fez o papel do enxaguante. Então, tem alguns enxaguantes que a gente receita para o paciente após uma cirurgia, porque ele tem um efeito bactericida de matar as bactérias ali um pouco maior. Só que no uso prolongado dele, ele mata suas bactérias que são necessárias e abre espaço para bactérias indesejáveis. Então, tem alguns que você nem pode usar por muito tempo. Legal. Próxima pergunta: clareamento enfraquece os dentes? De forma nenhuma também. O clareamento ele tem uma resposta de sensibilidade, porque ele vai agir lá dentro, né? O dente vamos falar assim, ele tem a parte externa, que é o esmalte, e a parte interna, que é a dentina. O esmalte, ele é assintomático, ele é uma coisa dura, rígida. A dentina não, já tem células vivas. Então a dentina tem uma célula que se alonga, né? Então se tem muita água, pouca água, ela se alonga. Então aí traz a sensibilidade. Então o clareamento, quando a gente faz um clareamento, e o clareamento age na parte interna do dente, que é na dentina, que é a parte mais escura, então ele vai clarear ali, o peróxido de hidrogênio ele vai clarear aquela parte interna. Então ela vai ter um pouco de sensibilidade. Tem algumas técnicas que diminuem essa sensibilidade, mas falar, eu não sinto nada no clareamento, são pouquíssimas pessoas, aí é de limiar de dor, mas geralmente ela vai causar um desconforto, principalmente assim, se você fez hoje na hora do almoço, no final do dia você vai sentir um pouquinho, mas depois isso passa também e o resultado fica. Legal. E a última pergunta é a seguinte:
Na verdade é afirmação, né? Se é mito ou se é verdade, que é: se a gengiva sangra, é melhor parar de escovar. Meu Deus, esses mitos aí só vai cair os dentes, né, galera? Vocês já ouviram? Já ouviram alguma dessas Não, daí? eu passo o fio aí, sangue, eu paro de passar, né? É. Então, assim, a gengiva sangrante, ela está gritando pra gente, está precisando de alguma coisa, precisando de um socorro. Então, gengiva, quando ela está sangrando, é porque ela está tendo uma inflamação. E geralmente essa inflamação, porque para a gente ter algum problema bucal, a gente precisa de 3 coisas. O dente, que todo mundo, na maioria, tem. A bactéria, que 99% tem. E a comida. Então, para a gente quebrar esse tripé aqui, é só a gente tirar a comida da jogada. Então, quando a sua gengiva está gritando, você está deixando o resto de alimento lá, que está entrando em decomposição, que serve para isso ali. A saliva está ali para degradar as bactérias na boca, né, que são vários milhões de bactérias diferentes. Então, ela está em superatividade naquele lugar que não era para estar. E a gengiva realmente inflama, porque se eu tenho muita bactéria aqui no meu tecido, eu tenho que gerar uma inflamação para matar. Né? Então, gengiva sangrante quer dizer que a pessoa está com inflamação gengival. Por quê? Tem outros fatores, medicamentosos e tudo mais, mas na maioria das vezes está associado a uma má higienização. Então, se você passou o fio dental, sangrou, continue passando, que daqui a 2, 3 dias vai parar o sangramento. Legal. Doutor, a gente tem uma última pergunta aqui que a gente faz para os nossos convidados, que é, na verdade, fazer uma retrospectiva. Então, vamos pensar que você hoje, com a caminhada que você tem, com aquilo que você já conquistou, e você pudesse dar um conselho para o Bernardo lá de trás, que estava ali, sabe, se formando na universidade. A gente dá o nome desse quadro de Ah, Se Eu Soubesse, porque tem um autor que ele escreveu um livro chamado Ah, Se Eu Soubesse, onde ele colocou conselhos que, se ele soubesse lá atrás da caminhada dele, conseguiria ter, não passado, né, por algumas dificuldades que poderiam ali ter sido contornadas, digamos assim. E a minha pergunta é: qual que é, ou quais que são esse seu Ah, Se Eu Soubesse, né, conselhos que você daria para o Bernardo lá de trás e para as pessoas que estão começando agora a caminhada delas? Uma das coisas que eu já parei para refletir sobre isso, eu falo: se eu soubesse que eu tinha a força que eu tenho, porque eu não teria tanto medo lá atrás. Legal. Se eu soubesse que, se eu tivesse essa certeza que a mão de Deus estava aqui na minha cabeça, eu não teria tanto medo também. Legal. Se eu soubesse que eu ia encontrar tanta gente boa igual eu encontrei no caminho, eu não tinha ido com tanta, né, cautela. Mas, por outro lado, se eu tivesse um mentor, se eu soubesse a importância de ter um mentor lá atrás, eu teria procurado essa pessoa há mais tempo. Como eu sou hoje um mentor para meus... hoje eu tenho um programa na clínica que eu abro todo ano 10 vagas para mentoria. Então, essas pessoas vivem comigo na clínica todos os dias. Elas vão 2 de manhã e 2 da tarde, no dia que eu estou atendendo na clínica. Então, e lá eu estou vivenciando a vida como ela é, e falando: esse paciente é assim, assim, assado, olha como é que eu vou lidar com isso, isso é um problema, isso nós vamos resolver assim, e assim, ele vê vários procedimentos, é muita coisa. Então, se eu tivesse uma oportunidade dessa. Então, por isso que hoje eu dou essa oportunidade para as pessoas saírem da universidade sabendo como é a vida real. Que hoje, às vezes, nós não atendemos nem um paciente mãe, mas está tudo bem, porque um faltou e tudo mais, e eu não vou, né, me enlouquecer por isso, que eu já tenho uma estrutura ali, tenho uma caminhada que já tem muito tempo, então eu já sei que isso funciona. Então, olha, se eu soubesse também, tanto que é importante viver o dia a dia ali, cada dia, sem aquela agonia de você estar pensando só na manhã, que eu quero me tornar isso, tornar aquilo. Falar: não, calma, vamos respirar, vamos viver o hoje tranquilo, amanhã a gente vive de novo tranquilo. Porque eu falo, quando nós estamos preocupados com hoje, se a gente estivesse vivendo hoje, há 1 ano atrás, todos os dias, a gente estava vivendo há 1 ano muito bem. Né? Há 1 ano muito bem. Então, quando a gente está vivendo um hoje, tem um livro que fala sobre isso, que quem está mais no amanhã, pouco no hoje e um pouco no ontem, ele é ansioso. Quem está muito no hoje, nada no amanhã e muito no ontem também, ele é um cara saudosista, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Então, o ideal é você estar muito no hoje, um pouquinho no amanhã e um pouquinho no ontem. Você lembrar de onde você veio, mas vivendo intensamente aqui e olhando para onde você quer ir, mas sem muita agonia. Então, acho que essa é o meu se eu soubesse. Legal. Eu queria só te fazer mais uma pergunta em cima disso, que é: como, de forma talvez mais prática, a pessoa conseguir fazer isso, de estar presente, mas sem negligenciar essa visão de futuro, né? Porque a gente sabe que é importante você ter pelo menos uma direção para onde você está indo. Como você conseguiria dar um conselho da pessoa, talvez, estar no futuro, mas na medida certa, sem estar demais, e estar focado no hoje? Olha,
Vou dar um conselho que, assim, toda profissão, no final das contas, ela vai acabar no financeiro, certo? Então, eu quero falar para os meninos que estão começando agora na vida, porque, assim, quando você começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, aí o mundo te direciona para onde ele quer te direcionar. Por exemplo, por que você ganha dinheiro e você não tem um tal, né? Uma Porsche, uma Ferrari? Por que você tem dinheiro e não fez isso ainda e assim por diante? Então, e aí a gente entra na corrida dos ratos. Você sempre está atrás de um dinheiro porque você fez alguma coisa que não era para você fazer naquele momento. Então, eu acho que para a gente viver o hoje da maneira mais tranquila possível é quando você não tem preocupação com o seu amanhã, principalmente financeiro. Se você tem um caixa para te segurar um ano, você está vivendo seu hoje intensamente, porque você não está tão preocupado com o seu amanhã. Legal. Hoje você está dedicado, você está plantando a sua semente. Eu sempre falo, calma que a nossa semente está plantada, não tem problema, ela vai germinar. E você plantou a sementinha do mal aqui? Não, então nem eu, então nós vamos embora, você pode ficar tranquilo. Mas quando você tem essa preocupação com o amanhã, você não consegue estar 100% aqui no seu presente. E isso, por exemplo, quando você tem filhos, quando você tem uma família, quando você tem uma responsabilidade que todos nós, em um certo momento, nós vamos ter, você se preocupa muito com o amanhã. Porque você sabe que aí entra ainda que nós não somos eternos. Você fala, poxa, e se eu me faltar agora? Se falta eu? Se eu faltar para meus filhos, e aí? Então você está sempre ligado ali, você não está vivendo o seu intensamente hoje. Então, a dica que eu dou para os meninos hoje é isso. Sai da universidade, comece a ganhar seu dinheiro, faça seu caixa. Faça seu caixinha devagarinho, sem pressa, sem nada, que você vai viver intensamente seu hoje, preocupar menos com o futuro. E cada vez menos, né? Quem tem essa dinâmica de fazer isso, ele vai ser uma pessoa muito tranquila ali, vai viver muito hoje, tranquilamente. Legal. É bacana porque a gente recebeu aqui um convidado chamado Denis, que ele é um cara muito grande no mercado imobiliário. Eu perguntei para ele, se eu soubesse, e ele falou a respeito de um conselho que ele recebeu de uma pessoa muito bem sucedida, que ele falou, Denis, guarde dinheiro, não gaste com coisas que você não precisa, porque quando você tem dinheiro guardado e você não precisa ficar correndo atrás do dinheiro, você vai ter uma paz maior para conseguir tomar melhores decisões. Você não vai ter que tomar decisão por causa do dinheiro. Quando você falou isso, eu lembrei desse conselho. E é muito bacana ouvir isso. Hoje eu ensino meus filhos isso, que eu sempre falo isso para eles. Lá nós criamos uma dinâmica lá em casa, que a gente tem uma consultora também financeira e ela fala muito sobre isso. A gente tem uma dinâmica que é assim, você ganha sua mesada semanalmente. Você gastou sua mesada? Gastei, ok, toma outra mesada. Você não gastou? Não, dobrado. Você ganha R$50 por semana. Você gastou essa semana? Pai, não gastei essa semana, eu juntei porque eu quero comprar. Então, 100. Não gastei meu 100 de novo, porque ele vai atingir aquele objetivo dele com mais velocidade. E ele vai ter essa mentalidade que guardar dinheiro é legal. Né? Ao contrário que a gente tinha atrás, porque você tinha que ter tal lugar, você tinha que ter isso, você tinha que ter aquilo. Então, é uma mentalidade que até nós mesmos, adultos, eu e a mãe dele, nós estamos aprendendo a lidar com essas coisas mais assim, de educar as crianças no financeiro. Eu acho que o mundo é um mar de oportunidades, né? Tem oportunidade para tudo. Eu estou lendo, pela segunda vez eu estou lendo o livro do Geraldo Rufino, vocês já leram aquele livro, o Catador de Sonhos? E ele fala muita coisa legal lá, que assim, para quem está começando a jornada, é muito importante, é um livro bem legal mesmo de ler, fácil de ler, e conta umas histórias muito boas que motivam muita gente. Então, fica a dica aí. Bacana demais. Então, por favor, gente, palmas para o Dr. Bernardo. Foi um tempo incrível aqui, muito bom te receber. Bom demais. Eu tirei muitos insights, eu acredito que quem está de casa também tirou muitos insights. Espero que você tenha gostado de participar. É uma alegria te receber aqui. Muito bom mesmo, muito legal. Pode me chamar que eu venho, gosto muito de conversar sobre isso. Então é isso, pessoal, é uma alegria ter você aqui com a gente até agora. Mais um bate-papo incrível aqui, falando sobre vida, sobre carreira, sobre, querendo ou não, né, também sobre o futuro. Gostei bastante e já quero te sugerir, né, para que você possa clicar aqui no link da descrição, porque vai estar o Instagram do Dr. Bernardo, para que você possa conhecer o trabalho dele, acompanhar ele no dia a dia e também para que você possa entrar aqui no nosso canal, se você está chegando agora, e já acompanhar os outros episódios que a gente tem aqui. A gente está avançando aí com bastante episódio, tem bastante conteúdo bacana para que você possa consumir e também já pega esse vídeo e já envia para quem precisa ouvir essa conversa. Combinado? É uma alegria te ter aqui, te espero no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.